Convidamos o senhor Guilherme Crispim, da Inverdama, para a sua apresentação no painel Cenário da Eficiência Energética. Boa tarde, eu sou Guilherme Crispim, para quem não conhece. Eu sou representante do grupo Inverdama, que é um grupo espanhol no Brasil, que tem um foco especificamente em eficiência energética, é um pouco do que nós vamos falar aqui hoje. É uma área que eu já venho trabalhando em torno de 5 anos, comecei fora do Brasil, os últimos 5 anos no Brasil. Vejo como um mercado extremamente fundamental, importante, e sobre isso que eu gostaria de dividir a minha experiência hoje aqui com vocês. Vamos lá? Como o tempo é relativamente curto, nós temos aqui em torno de 15 minutos para fazer essa apresentação. Eu queria trazer 2 temas que eu acho que são fundamentais nessa discussão e que podem ajudar muito esse cenário ou essa ideia da proposta de eficiência energética, né? Nessa conversa do CBIO, que eu acho que é um evento muito interessante, né? Esse Congresso Internacional de Biomassa, que é promovido anualmente, eu gostaria de falar da tendência, né, da gestão que há entre a gestão de energia e a transição energética, certo? Então, essa é a minha temática hoje, o que vem a ser gestão de energia e como nós estamos caminhando para esse conceito de transição energética. Bom, um pouco do contexto, desse contexto de gestão energética, eu gostaria de fazer um retrospecto do que vem acontecendo nas organizações ou no mercado nos últimos 20 anos, 30 anos, entre 30 e 20 anos talvez, quando nós começamos há algum tempo a discussão sobre gestão da qualidade, né? Nós vivemos isso daí início da década de 90, principalmente no Brasil, né? Em outros países isso foi anterior. E aí nós passamos por outros modelos ou outras propostas de gestão dentro das organizações. Mas a primeira, ou a que tenha marcado esse início de discussão, de fato, foi a gestão da qualidade, e ali com a ISO 9000, que depois ela foi reformulada e fomos para a ISO 9001. Né? Na sequência, nós viemos falando aí de gestão de pessoas, de talentos, a gestão do RH, né? O BSC, o Balance Scorecard, que propunha uma gestão focada dentro dessa perspectiva. Tivemos também a gestão de segurança, saúde e segurança do trabalho, também um tema fundamental dentro das organizações. A ISO 45001 é uma referência para essa discussão. Tivemos a gestão, também um momento de discussão muito interessante da gestão do meio ambiente, né, com a SGA, e também fundamental, principalmente, tem muito a ver, tem um link muito forte com essa gestão que nós vamos falar agora, porque quando a gente conversar um pouco mais adiante, falar de transição energética, a gente vai ver que muito dessa necessidade está ligada a questões ambientais. Nós passamos por uma gestão de projetos, né, além da ISO 21500, os PMIs também foram um referencial importante dentro dessa perspectiva. Passamos pela gestão da informação, né, a importância de você trabalhar o conhecimento, a informação, a segurança da informação dentro das organizações, isso tudo sempre com um olhar de um melhor resultado, né, de eficiência. No fundo, a ideia de fundo sempre foi essa, eu ter uma melhor eficiência quando eu faço gestão, né, um melhor resultado, e aí, lógico, porque eu busco um melhor impacto, um melhor resultado financeiro. E eu percebo que a gente vem vivendo nesses últimos anos, talvez últimos 3 anos, por assim dizer, 5 anos, talvez, não mais que isso, uma discussão muito interessante, e até pelas possibilidades que vem surgindo da gestão de energia. E aí a ISO 50001 talvez seja a referência que a gente tem, né, e que pode ser um guia para a maneira de se fazer isso, né, como as organizações devem fazer isso nessa perspectiva de eficiência energética e como alcançar isso. Somado a essa proposta, ou a essa ideia,
nós temos um caminho acontecendo que é a perspectiva da transição energética. E aí, na transição energética, nós vamos falar dos 3Ds, que é um pouco do que está acontecendo e o que a gente vai ver mais ali na frente. Bom, voltando aí na ISO 50001, e aí a gente vindo com alguns temas macro, alguns referenciais macro, para a gente entender aonde a gente está e o que a gente deve fazer, de forma muito geral, né, o que essa ISO propõe, né, o objetivo dessa norma, como colocado aí, é permitir que as organizações estabeleçam os sistemas e processos necessários para melhorar o desempenho energético, incluindo a eficiência energética, uso e consumo. Então, ela está aí no ponto central dessa discussão nossa relativo à eficiência energética. A implantação dessa norma se destina à redução das emissões de gases de efeito estufa e outros impactos ambientais relacionados à energia e os custos / economia que esse sistema de gestão promoverá. Então, nós vamos falar um pouco mais adiante também o quanto lançamos um olhar para a gestão de energia também em função da perspectiva financeira, né? Além de todos esses outros impactos da onda verde, economia verde que a gente tem vivido agora. E um terceiro ponto macro aqui é que essa norma é aplicável a todos os tipos e tamanhos de organização, independentemente de condições geográficas, culturais ou sociais. Outro ponto que eu acho extremamente importante, né? Independente do tamanho da organização, independente do tamanho do negócio, é fundamental você pensar em gestão de energia e em eficiência energética. A conta energética hoje, ela representa muito dentro de um negócio. Dependendo do negócio, dependendo de onde está a minha competitividade, a conta de energia ela tem um impacto ainda maior na lucratividade de um negócio. Então, por isso que vale a pena considerar esses pontos, considerar uma alternativa como essa, dessa ISO, né? Uma plataforma, uma solução como essa, e tentar aplicar ela independente do tamanho da organização. Como é que eu posso, ou quais são os primeiros passos para a gente começar a desenvolver a ISO 50001, né? É importante, né, ainda que esteja aqui colocado como um ponto de atenção, o último ponto aqui, essa certificação, a ISO 50001, ela não é, como as demais normas, sistemas de gestão ISO, ela não é obrigatória, né? O que eu acho sensacional, porque ela precisa ser incorporada, ela precisa ser entendida e precisa ser aplicada, né? Então, dentro dessa perspectiva, e aí os pontos chaves que a gente tem, seria, o primeiro ponto, desenvolver uma política para o uso mais eficiente da energia. Então, dentro daquela organização, dentro da organização aí que nós estamos, cada um de nós, trabalhando, esse é o primeiro ponto, uma política energética, né? Tentar um diagnóstico seria um primeiro passo, né? Tentar entender como é o meu consumo energético, qual a característica desse consumo, dos consumos que eu tenho, né? Falando um pouco aí de um outro termo que a gente usa muito na administração, falando um pouco de Pareto, onde é que estão os meus principais vilões no meu consumo de energia, né? Onde que eu posso atuar de forma mais efetiva, mais eficiente, para ter um melhor resultado. Feito isso, né, identificando, feita uma política, identificando quais são feito esse diagnóstico, eu preciso fixar metas e objetivos para atender essa política. Então, eu quero uma redução de 12%, 14% em tais áreas, né? Como é que eu vou alcançar essa redução, como que eu vou atacar esse problema. Então, eu defino uma política e depois eu fixo metas e objetivos para como é que eu vou alcançar esses dados. Outro ponto é usar dados, né, para melhor compreender e tomar decisões sobre o uso de energia. Então, aí começam a entrar os sistemas. Nós vamos falar um pouco da questão da transição energética um pouco mais à frente, mas é onde eu começo a usar
a tecnologia disponível hoje para que eu consiga identificar esses dados, né? Hoje existem softwares de monitoramento, de gestão de energia, que me dão essa informação de forma muito precisa e instantânea. Então, eu consigo saber o que está acontecendo com aquela empresa, com aquela indústria, com aquele comércio, enfim, conforme a dimensão, o tamanho de cada um deles, eu consigo identificar onde é que estão esses dados. Com isso, eu começo a medir os resultados. Eu sei aonde eu estou desta minha proposta. Se eu estou dos 14% que eu defini como redução do consumo de energia, eu consigo saber se eu estou em 10%, 12%, se eu, de repente, tiver até um resultado melhor do que eu esperado. Por quê? Justamente, de novo, eu usando tecnologia existente hoje, eu consigo entender em que ponto estou, né? Rever como a política funciona, é isso, né? Eu preciso fazer um PDCA, né? Observar se o que eu planejei, se o que eu desenvolvi, se o que eu estou fazendo e a ação dele estão me dando o resultado esperado. Pode ser que eu precise rever essa política, ou eu coloquei uma expectativa muito alta, ou de repente coloquei uma expectativa baixa, eu estou conseguindo alcançar isso daí. E, por fim, melhorar continuamente a gestão de energia, né? Então, como eu disse, de forma muito macro, eu não vou aprofundar na discussão das 50.001. A ideia aqui é mostrar que existe uma ferramenta, que existe uma norma que ajuda as organizações hoje a começar uma discussão sobre uma questão de política de gestão energética. Bom, e aí eu queria linkar essa ideia da ISO 50001, ou linkar a ideia de se fazer gestão de energia nesse tema, nessa temática relativamente nova que vem acontecendo, que está sendo proposta aí, que é a ideia da transição de energia, né? E aí, aonde eu propus, eu chamei a atenção para algo que vem sendo discutido no mercado, com enfoque em energia, que é a ideia dos 3Ds, né? Os 3Ds são descarbonização, esse é um primeiro D, digitalização, um outro D, e descentralização, né? E em cada um desses, eu tenho uma perspectiva de avanço nessa proposta de uma melhor gestão energética ou de eficiência energética diferente. Quando eu estou falando de descarbonização, eu estou falando de questões regulatórias, né, buscando preços mais adequados, tentando fazer com que os investimentos públicos e mesmo privados tenham esse olhar. Eu estava lendo matéria recente, publicada esses dias nos meios de informação que a gente tem, de que o Brasil, nesse ano de 2019, em subsídios para energias de fontes não renováveis, foi em torno de 100 bilhões, 99 bilhões, alguma coisa. Quer dizer, talvez seja ainda necessário algum subsídio, mas eu acho que isso precisa ser revisto, né? Porque não dá para você ficar com uma matriz energética, no meu entendimento, baseada em fontes fósseis, quando você já tem solução diferente para isso, né? Então, talvez seja interessante ir diminuindo parte desse investimento, ou desse recurso, para fontes mais limpas, onde eu consiga ter preços mais adequados. Então, no fundo, a ideia de descarbonização está nisso, né? Migrar a matriz energética para energias limpas, começar a considerar o armazenamento com baterias, né? E aí a gente vai falar, inclusive, de descentralização também, né? A ideia da descarbonização, eficiência energética. Quando eu faço eficiência energética, lá na ISO, que a gente acabou de falar, e consigo 14%, 15%, 20% às vezes de redução de consumo de energia, muito provavelmente eu estou jogando menos CO2 na camada atmosférica. Então, isso é bom também. Olhar para a mobilidade elétrica, e a questão dos compromissos ambientais está tudo nesse pacote do D, da descarbonização. Enquanto descentralização, a gente vai tocar num ponto muito interessante, que é a ideia da geração distribuída. Talvez eu não tenha dito no início, outra camisa que a gente veste, um trabalho que a gente faz aqui no Brasil. Eu estou presidente do conselho da BGD,
que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, sei a importância que é você fazer geração distribuída num país como o Brasil, a quantidade de oportunidade que você cria, gera no mercado, o equilíbrio de forças que é proposto também. Então, eu acho a ideia e a proposta do conceito da geração distribuída muito boa, principalmente para os dias de hoje, né? O crescimento de fontes de energia renovável, todas elas, né? A gente está aqui falando no CBio, que é biomassa, então você tem a biomassa, você tem a fotovoltaica, você tem as PCHs, você tem a eólica de pequeno porte, enfim, eu acho que tudo isso ajuda a equilibrar o sistema elétrico, né? Colocando energia renovável nele. E aí falando um pouco, né, da questão da fotovoltaica, né, a redução dos custos dos painéis solares e baterias e outras tecnologias também, a gente tem percebido isso. Isso, de fato, descentraliza a questão, não é mais, você não necessita mais de um grande gerador gerando energia para a população começa a se empoderar, ela pode fazer isso. Incentivos na regulação para geração, essa pauta está aí, a gente está discutindo isso já há algum tempo, acho que tem que ter um cuidado muito grande os entes reguladores para que continue viável, né, para que a população, para que as pessoas de uma forma geral possam fazer uso dessas tecnologias. E uma outra discussão que vem muito forte é o blockchain também, aí outras maneiras de eu fazer uso de trocas, enfim, de descentralizar o uso da energia, isso é um ponto que está vindo com muita força também. No lado da digitalização, nós cada dia mais isso fazendo parte da nossa rotina, nós temos aí novas tecnologias chegando, o IoT com a conectividade cada vez maior, discussão sobre 5G e o quanto isso deve mudar e transformar a vida de todos, o Big Data, né? Eu, como representante do Grupo Inverdama no Brasil, sei o quanto a questão de um Big Data, de um bom software de gestão de energia ajuda nessa busca por resultado de eficiência energética, smart grids, smart cities, que são discussões cada vez mais fortes, as casas estão cada vez mais conectadas, nós temos a ideia do prosumidor, que tem muito a ver com a descentralização ali, quer dizer, ele é consumidor, mas ele gera a própria energia, novos produtos e serviços que estão surgindo, né? Ideias que a gente não tinha talvez há 2, 3 anos atrás passam a ser fato concreto hoje, e cada vez mais uma personalização, né? As pessoas vão moldando as soluções conforme o seu uso. Esse desenho, essa proposta, eu busquei num documento que foi elaborado pela EDP, que é uma distribuidora de energia, eu achei muito interessante e condizente com o que a gente está discutindo. Falando de oportunidades no mercado brasileiro, né? Pensando em eficiência energética. Sim. Está me escutando? Sim. Quantos slides faltam ainda? Porque a gente já está em 17 minutos. Uau, eu vou rápido, falta 2, 3 aqui. Tá bom, então pode voltar no início desse. Pode voltar? Faço pode 1, 2, 3 gravando? Isso mesmo. Então tá bom. Então vamos lá. 1, 2, 3 gravando. Então, sobre as oportunidades do mercado brasileiro, nós temos pontos que são muito interessantes, né, de conhecimento de todos, vou passar rapidamente aqui por eles. O tamanho do mercado, a ineficiência e perdas de energia presentes em toda a cadeia, em todos os setores da economia, vou passar alguns dados rapidamente mais adiante. Agilidade e baixo custo de implementação de ações de eficiência energética. É interessante isso, né? O payback de ações de eficiência energética costumam ficar em torno aí de 10 meses a 12, um ano, então é bem baixo o tempo de payback. Uma possibilidade de nova crise energética, eu não vou nem entrar no tema do Amapá aqui, que sirva de lição. Não é necessário infraestrutura de licenciamento para implantação, você faz eficiência energética por uma decisão, né? É rápido, é interno. A pressão do mercado competitivo para a redução dos custos, né? Então, aquilo que eu falei inicialmente, cada watt economizado, ele me dá um resultado financeiro melhor, isso pode me tornar mais competitivo em outros pontos do meu negócio. As evoluções tecnológicas que estão aí, existe uma série de possibilidades de software e hardware para fazer eficiência energética hoje, e uma pressão global, pega o último acordo de Paris, né? A preocupação mundial com o desenvolvimento sustentável
e o impacto ambiental. Né? A gente está vendo que a questão com relação à emissão de CO2 e essa discussão toda aí relativa às eleições americanas, quem ganha muda um pouco esse cenário, enfim, né? E na minha visão, ainda bem que o vencedor tem uma perspectiva diferente da que vinha sendo proposta anteriormente. Contribuições, do Brasil com relação a Paris, né? A redução de 37% das emissões até 2025, então eu acho que é um número significativo que a gente tem que buscar, e até 2030, 43%. Então, do Acordo de Paris, esses são os números propostos para o Brasil. As metas brasileiras na matriz energética: aumentar a participação de biocombustíveis, aumentar o uso de renováveis e buscar aí um ganho de eficiência energética no setor elétrico até 2030 na ordem de 10%. Então, são oportunidades que o mercado brasileiro de eficiência energética tem. Alguns dados numéricos, né? Entre 2015 e 2017, o desperdício de energia custou ao Brasil 61 bilhões de reais. É muito dinheiro. Na estimativa da ABESCO, que é a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia. No caso do comércio, o potencial de economia, falando do setor comércio, né, o potencial de economia energética é de 2,4 bilhões, que equivale a 17,6% da geração de uma usina como Belo Monte. Falando da indústria, nós temos aí uma estimativa de 4 bilhões de redução em reais por ano de eficiência energética. Indústria, eu tenho potencial de conservação de redução de 44%, 66 milhões no caso de residencial, em 29%, no caso comercial, 5,5 milhões é o potencial de conservação de 25%. Então, são números expressivos. Bom, finalizando, tentando ser rápido e objetivo, em síntese, as organizações, né? Nas organizações no campo da gestão de ativos, é a vez da gestão de energia. Quando eu tenho um melhor consumo, ou seja, uma melhor eficiência por watt, eu tenho maior resultado financeiro, eu tenho que olhar watt como resultado financeiro. Ferramenta de gestão como a ISO 50001 pode indicar o caminho, pode ser um bom início para as organizações que queiram fazer. Nós caminhamos, como visto, a passos largos para a transição energética, e o mercado brasileiro e global possui um manancial de oportunidades nos mais diversos níveis e setores. Então, esse é o recado que eu gostaria de passar para todos com relação a essa ideia do cenário de eficiência energética, qual é a tendência e quais são as possibilidades que temos. Boa tarde a todos, muito obrigado a oportunidade pelo Grupo FRG e desejo um sucesso enorme nesse CBio que está acontecendo agora em 2020. Agradecemos o senhor Guilherme Crespim, da Inverdama, por sua apresentação.